Bom dia, meu querido. Deus abençoe a tua vida com muita alegria na presença de Deus. Que nós estamos aqui para continuar as nossas meditações bíblicas com base na leitura bíblica anual que nós estamos fazendo na nossa congregação. Meu nome é Leiva Martins, eu sou seguidor de Jesus e moro em Brasília, Distrito Federal, Brasil. Este é o canal Novo e Vivo Caminho. Você está convidado a se inscrever e receber semanalmente as nossas ministrações da Palavra de Deus. Hoje, dia 9 de maio de 2022, segunda-feira, nós estamos seguindo a nossa leitura e você pode acompanhar a nossa leitura na descrição dos vídeos. Nós colocamos sempre lá a planilha com os textos daquela semana, a partir de segunda até a semana que vem. E hoje, dia 9, nós vamos meditar nos capítulos 25 a 27 do livro de 2 Crônicas. Em especial, o capítulo 26 é o que me chamou a atenção na leitura deste ano. E nessa leitura, nesse capítulo 26, a figura de destaque é o rei Uzias. Esse capítulo inteiro descreve a vida e as realizações de Uzias, desde o princípio do seu reinado até o final, quando ele faleceu. Então, primeiramente eu quero dar aqui um perfil da pessoa de Uzias, das suas realizações, depois a gente vai tirar algumas reflexões disso. Então, esse capítulo 26 diz que ele era filho do rei Amazias, que foi um rei que fez o que era bom aos olhos do Senhor, porém não com inteireza de coração. É o que a Bíblia diz sobre Amazias, pai do rei Uzias. A Bíblia também diz que Uzias assumiu o trono aos 16 anos de idade, e a gente sabe que esse cargo era vitalício, então com o falecimento do seu pai, ele ainda bem jovem assumiu o trono de Israel aos 16 anos de idade. E ele teve um longo reinado, ele reinou por 52 anos. Ele faleceu aos 68, né? Então passou 52 anos da sua vida como rei de Israel. Foi um reinado longo e a Bíblia dá um testemunho dizendo que ele fez o que era reto, o que era correto aos olhos do Senhor. E o versículo 5 do capítulo 26 diz que enquanto ele buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. Guarde bem essa frase porque ela é chave para entender todo o reinado de Uzias. Enquanto ele buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. E essa prosperidade realmente foi grande. A Bíblia dá uma lista de realizações extensa a respeito dele. Talvez só não comparada à lista de realizações do rei Davi, porque de todos os outros reis, a lista não é tão grande assim. Então, a Bíblia fala que ele prosperou em realizações, ele reconstruiu cidades, ele conquistou territórios e cidades inimigas que estavam incrustadas ali no território de Israel. Ele retomou essas cidades e devolveu ao povo de Israel. Mais do que isso, ele avançou para território inimigo e nesse território inimigo ele construiu cidades também do seu povo. Isso era uma maneira de manter o controle e o domínio sobre esses territórios conquistados. E sobre esses povos ele impôs tributos, pagamento de tributos, né? Então ele foi um rei que exerceu, espalhou a sua autoridade em toda aquela região. Ele também construiu muita coisa. Ele é caracterizado por realizações, por obras, né? A Bíblia diz que ele construiu em Jerusalém, construiu nas cidades do deserto, ele fez muita infraestrutura de cisternas e torres, né? Então, proveu água e vigilância ao território do reino, né? E ele também, a Bíblia diz que ele era amigo da agricultura. Então descreve que ele tinha gado, ele tinha lavradores e pessoas que cuidavam das vinhas, né? Do rei. Então vinhateiros também cuidavam. Além disso, ele também investiu na defesa, né, da nação. Ele tinha um exército preparado, adestrado, organizado, e a Bíblia descreve que era um exército valente, que fazia uso de artefatos de guerra especiais. E com isso, o versículo 15 diz que a sua fama se espalhou para longe,
e ele foi maravilhosamente ajudado até se tornar muito poderoso. A Bíblia sublinha essas coisas, essa ajuda extra, maravilhosa que ele teve do Senhor até se tornar muito poderoso. Até aí, maravilha. Nota 10 para Uzias. Né? E eu até brinco assim, rapaz, se ele fosse candidato agora em 2022, eu acho que acabaria a polarização. Todo mundo ia votar nele, né? Porque um cara com esse currículo, quem que não quer como governante? Eu acho que ele ganharia no primeiro turno. Então, até aí, maravilha. Aí vem o segundo lado da história. No versículo 16, a Bíblia diz: porém, depois de se tornar poderoso, ele se ensoberbeceu. O coração ficou cheio de orgulho, ficou cheio de narcisismo, né, político, e ele se ensoberbeceu. E aí foi que ele errou. Aí que veio um lado negativo da história dele. Veja que mesmo, né, no conceito geral, a Bíblia diz que ele foi um rei que temeu ao Senhor, fez o que era reto aos olhos do Senhor, mas já com seu reinado consolidado e ele poderoso, esse longo reinado, ele ficou soberbo e perdeu essa aura de realizador e de temente a Deus. Por quê? A Bíblia diz que ele entrou no templo para queimar incenso diante do altar do incenso. E essa função era expressamente competência dos sacerdotes da tribo de Levi que serviam no templo. Não era competência do rei, né? Então, eu destaco aqui alguns destaques dessa ação negativa dele. Ele usurpou a função de outra pessoa. Né? Ele não tinha, usando a linguagem de hoje, competência para fazer aquilo que ele estava empreendendo e fazendo ali. Ele tinha e era realmente muito competente em fazer as outras coisas, em administrar, em prosperar, em gerir o reino. Mas essa função sacerdotal não era competência dele. E ele, com isso, ele usurpa a função dos sacerdotes. E ele fez mal, né, a quem deveria exercer essa função. Quando ele usurpa uma função, ele automaticamente ele interrompe, ele impede que o legítimo, a pessoa com legítima competência exerça o seu ministério, o seu serviço. E aí a Bíblia diz que o sumo sacerdote e mais 80 homens que também eram sacerdotes, a Bíblia diz, homens da maior firmeza, confrontaram o rei e disseram, ó rei, a ti não compete, né, oferecer incenso ao Senhor, mas aos sacerdotes da tribo de Levi, que o Senhor ordenou. E eles falaram, isso não vai trazer honra, não vai trazer nada de mérito, de especial para a tua vida. Pelo contrário, isso será uma mancha na sua vida. Então esses homens da maior firmeza confrontaram. E aqui eu destaco também, é muito difícil confrontar uma liderança. Ainda mais quando é uma liderança consolidada, com histórico de realizações, uma liderança que tem uma fama consolidada, é muito difícil, né? Precisa realmente ter muita firmeza. Precisa ser algo que não seja de uma pessoa só, né? Porque realmente é difícil confrontar uma liderança que cai no erro, né? Tanto no Antigo como no Novo Testamento, a Bíblia fala que denúncias, né, contra algum presbítero, contra alguém que exerce liderança, não pode ser aceita por uma pessoa só. Tem que ter testemunhas, 2 ou 3 testemunhas, né, para que seja aceita uma denúncia contra um presbítero, porque realmente é complicado, é difícil, né, tratar de liderança. E isso também mexe um pouco conosco, porque muitas vezes as lideranças não querem ser tratadas, né? Não reconhecem que tem erros e falhas, né, no seu caráter e no seu serviço, né? Não só no caráter, mas no serviço, que precisam ser corrigidas. Então isso mostra a necessidade de uma liderança humilde, quebrantada, para ser corrigida, né? Então, voltando aqui para a história de Uzias, a Bíblia diz que
ele se indignou com essa repreensão, o que era natural, o que era humano e esperado de uma pessoa da altura de liderança que ele tinha, né? Ele se indignou, achou ruim. Só que aí que vem a questão, não foi só ele que achou ruim. Deus também achou isso tudo muito ruim, mas não tomando as dores de Uzias. Deus achou ruim a atitude de Uzias de ter essa ousadia, essa intromissão de fazer algo que não era da sua competência, e ainda mais achar ruim quando foi repreendido. E Deus é tremendo, ele não deixa nada oculto, né? Então, quando Deus se indignou, a Bíblia diz que automaticamente a lepra saiu na testa do rei Uzias. E era algo que era abominável, né? Um leproso dentro do santuário, imagina só. Isso era abominável naquela época. Isso foi tão surpreendente, tão abominável, tão repentino, que quando o rei percebeu que estava leproso, ele mesmo caiu em si, né? E se apressou em sair do santuário, aqueles 80 homens, mais o sacerdote também tocando ele para fora ali, por conta disso. Aqui tem um ensinamento muito interessante, porque o pecado aqui, essa soberba, essa arrogância, né, de Uzias, ele era tão forte, tão evidente na vida dele, que isso se materializou. Trazendo para os dias de hoje, já isso é comprovado, né? As doenças, elas se somatizam, né? E de certa forma elas se manifestam, se materializam nos nossos corpos, nas nossas vidas. Doenças do espírito, doenças da alma, quando elas estão arraigadas na nossa vida, elas podem até mesmo se materializar em doenças físicas. E foi isso que aconteceu aqui. O pecado que estava recolhido interno foi tão grande dentro da vida daquele homem que isso se materializou instantaneamente, né? Então nós temos que ter muito cuidado com o que sentimos, com o que pensamos, com o que declaramos com os nossos lábios sobre nós e sobre a vida das pessoas, com ressentimentos, com amarguras. Lembra daquilo que o autor de Hebreus falou? Cuidado para que nenhum de vós tenha raiz de amargura e um perverso coração que se aparte do Deus vivo. Para que essa raiz de amargura que fica lá dentro do coração, ela não brote e contamine a muitos, a começar da pessoa, e contamina muitas outras pessoas. Então nós temos que ter cuidado, porque as doenças, os sentimentos e os pecados, quando arraigados, quando muito encalacrado na nossa vida, isso pode somatizar, né? Isso pode se manifestar de uma maneira muito ruim. Então, é aquilo que Davi falou também com outras palavras. Enquanto eu calei o meu pecado, enquanto eu escondi o meu pecado, a tua mão pesava sobre mim dia e noite, o meu vigor se tornou em sequidão de estiagem, né? Eu envelheci de tão cansado que eu fiquei enquanto eu calei o meu pecado. Então você quer viver bem, você quer viver feliz, você quer viver pleno? Limpe o depósito, né? Joga fora o depósito. Não guarde pecado, ressentimento, mágoa, rancor, amargura. Tira essa lixeira toda, porque isso faz mal para a tua alma, para o teu espírito e para o teu corpo, inclusive. Você quer viver bem? Alivia o teu coração, né? Então, Uzias somatizou esse pecado na vida dele por meio dessa manifestação, dessa lepra. E a Bíblia diz assim: assim Uzias ficou leproso até o dia da sua morte e viveu numa casa separada, excluído da casa do Senhor. Misericórdia. Tem gente que vive excluída da comunhão, mesmo estando perto de pessoas que creem. Vivem excluídas porque guardam pecados, porque o pecado fecha a casa da pessoa por dentro e não deixa ela ter comunhão. Tem gente que está aprisionada, mesmo cercada de pessoas, e não consegue ter comunhão porque está fechada na amargura, fechada no rancor, fechada no ódio, fechada na falta de perdão ou na soberba
ou seja lá que lepra, que tipo de lepra existe. Mas não é essa a vontade do Senhor. Veja, Uzias ficou privado da casa do Senhor, da comunhão com Deus, da comunhão com o corpo de Cristo, da comunhão com os irmãos de fé, por conta dessa lepra. Não é assim que Deus deseja que nós vivamos. Veja que mesmo ele tendo se arrependido, né? Quando a lepra saiu na testa dele, ele mesmo se apressou em sair do lugar de iniquidade, de pecado. Veja que mesmo ele arrependido, até o fim da sua vida ele teve que lidar com as consequências do seu pecado. Então a Bíblia diz, aquele que está em pé, cuide para que não caia. A Bíblia também diz que não sejam muitos de vós mestres, porque é a vez de receber maior juízo. Porque uma coisa é alguém que está chegando no reino agora, tropeçar, vacilar e cair. Outra coisa é alguém que é referência, alguém que tem trajetória, alguém que tem histórico, né, de caminhada no reino, que exerce liderança, tropeçar e cair. Porque é como uma grande árvore na floresta. Quando ela é derrubada, não cai só ela sozinha. Ela cai e sai quebrando várias outras árvores, às vezes até filhas dela, né? E de outras espécies ali, ela sai quebrando muita vida junto quando ela cai, uma grande árvore. Então assim também são lideranças. O líder quando cai, né? Ele infelizmente arrasta muita gente com ele. E por isso que Deus, né, assim, permitiu que Uzias lidasse com as consequências do seu pecado até o fim da sua vida. E muitas vezes, por mais que tenhamos nos arrependido, por mais que as lideranças se arrependam, elas ainda têm que lidar com consequências do pecado para o resto da sua vida, dependendo do que for, né, do que acontecer na sua trajetória. Então, temos que ter muito cuidado, mas mais um destaque, porque pecados de liderança têm peso 2, né? Isso não é acepção de pessoas, é o que a palavra do Senhor nos ensina. E a gente tem que ter muito cuidado com isso. Então, resumindo, o que nós aprendemos com toda essa história do rei Uzias? 3 reflexões para a gente concluir aqui. Primeiro, cada um no seu lugar, né? Cada um no seu lugar. Sacerdote no lugar do sacerdote, o rei no lugar do rei, o profeta no lugar do profeta. Isso no Velho Testamento. No Novo Testamento, cada um no seu lugar, porque nós somos corpo de Cristo. Ninguém faz todas as funções, cada um faz uma função e cada função é importante. Então, é importante que cada um de nós tenha discernimento e clareza de qual é o nosso lugar, o nosso papel, o nosso serviço e ministério no corpo de Cristo. Porque agindo assim, a gente cumpre o nosso papel, a nossa competência, não atrapalha o papel, a competência de ninguém, e a gente contribui com aquilo que a gente pode, sabe e gosta de fazer no reino de Deus, né? Então, cada um no seu lugar. Assim você não sufoca ninguém, permite que todos cresçam e você também cresce, exercendo o seu papel no corpo de Cristo. Segunda conclusão, a tua história de sucesso não te dá carta branca para fazer o que quiser. Não é porque você tem uma trajetória, uma história belíssima de serviço, de realizações, de fama, de conhecimento fora das tuas fronteiras, que isso te dá prerrogativas de fazer o que você acha que deve fazer, sem saber se é a vontade de Deus, sem saber se é o tempo, o modo, o querer de Deus, né, que você faça algo. Né? Isso, veja, eu estou falando não é nem de pecado, estou falando de coisas que em tese são serviço a Deus, né? Oferecer incenso. Nem digo de pecado, nem digo de coisa ruim, né? Mas mesmo coisas dentro do reino. A gente sempre precisa estar andando em submissão. Mesmo que a gente seja líder, né, de uma denominação, mesmo assim você precisa se submeter àquele corpo, né, ao qual você lidera. Então, isso tudo é muito importante. E quanto mais ser submisso ao próprio Senhor da obra, porque a obra não é nossa, é do Senhor. Então,
todo líder, mesmo o líder bem-sucedido, precisa reconhecer os seus limites. Precisa saber até aonde ele tem competência e legitimidade de ir, sem usurpar, sem sufocar o ministério, a liderança, o serviço de outros, né? E uma terceira conclusão: enquanto você buscar ao Senhor, Ele te fará prosperar. Isso é uma chave tremenda, que serve para tudo na nossa vida, não é só na questão ministerial, como nós estamos enfatizando aqui, mas em tudo em nossa vida. Enquanto buscarmos ao Senhor, nós teremos revelação, clareza, discernimento, graça, unção, poder, autoridade, sabedoria para fazer o que precisa ser feito. Então nunca esqueça que os teus bons resultados vêm da graça de Deus derramada sobre a tua vida. Não é a tua inteligência, habilidade, destreza, carisma pessoal. É Deus, sempre foi Deus, né, na tua vida. Né? Sempre é o Senhor na nossa vida que nos dá os resultados de bênção, de vitória, de realização que nós colecionamos, contamos na nossa trajetória de vida. Amém? Concluindo, eu estava meditando sobre Uzias e lembrei também de um texto muito interessante da visão de Isaías, ali no capítulo 6. O profeta Isaías, ele era um jovem profeta quando o rei Uzias era uma liderança já consolidada, né? Uzias estava nos últimos dias do seu reinado e Isaías começando a profetizar. E eu trago essa palavra aqui como uma palavra profética para muitos líderes que estão aqui ouvindo, principalmente para você que é líder no reino de Deus hoje. Ouça essa palavra daqui para frente como uma palavra profética para a tua vida. Foi o que o Senhor colocou no meu coração hoje, enquanto eu estava meditando nessa palavra. A Bíblia diz que Isaías, no ano da morte do rei Uzias, Isaías viu o Senhor num alto e sublime trono. Então, Uzias, como eu falei, essa liderança de muito tempo, bem-sucedida, cheia de resultados, mas não é uma liderança que seria referência eternamente. Um dia Uzias passa, um dia Uzias morre, né? Então aquela liderança legítima naquele momento histórico, um dia ela passa, né? Porque nós somos finitos como homens, né? Temos limitações. Então, ela é uma referência, mas não pode ser um limite para aquilo que precisamos realizar nos dias de hoje. Então, eu tenho meditado esses dias sobre raízes e asas, né? É importante que a gente respeite as nossas raízes históricas, a nossa trajetória, as nossas referências históricas. Mas isso não pode nos fazer fechar as nossas asas, né? Porque Deus nos deu asas também para voar, e voar mais longe ainda do que as realizações de Uzias, da geração anterior. E muitas vezes as nossas referências de liderança, que isso é saudável, isso faz até parte do discipulado saudável, ter referências de liderança, mas muitas vezes se a gente supervaloriza isso, a gente se limita, a gente fecha as nossas asas, ou voa baixo, ou voa menos da intensidade que a gente poderia voar em Deus, realizar em Deus. Então, eu digo profeticamente, existem Uzias que precisam morrer na vida de alguns irmãos, talvez até na minha própria vida, né? Alguns Uzias precisam morrer. Para quê? Para que os profetas, a geração profética de agora, que está projetando a sua voz, que está agora pegando o bastão do reino de Deus, para que essa geração profética tenha uma visão renovada da glória e da majestade, da santidade do Senhor. Isaías viu o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas das suas vestes enchiam o templo, e serafins em torno dele declaravam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória.
Então, Isaías precisou perder a referência humana para ele ter uma nova referência divina. Isaías já era profeta, já era chamado, já exercia ministério, mas ele precisou ter um novo impacto com a glória do Senhor para que isso o renovasse e abrisse mais ainda a sua visão e ele tivesse uma reação de entrega ao Senhor. Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. E eu digo profeticamente que alguns que estão ouvindo essa palavra hoje precisam fazer isso. Precisam se desvencilhar, se despojar da referência humana do seu Uzias, para que você veja o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono novamente. E esse impacto, essa percepção, essa revelação da glória do Senhor projete você para um novo tempo e um novo momento na visão que Deus já te deu. Amém? Receba isso como uma palavra profética do Senhor. E o Senhor vai te dar clareza mais e mais. Amém? Então, queridos, essa é a palavra que eu meditei no dia de hoje e que eu compartilho com muita graça e muita humildade aos meus irmãos. Amém? Quero agradecer a você por ter ouvido essa palavra com atenção, você que tem acompanhado as ministrações, os devocionais bíblicos que nós temos colocado aqui. Peço a você que compartilhe essa palavra com outras pessoas do teu convívio, pessoas que você ama, que você respeita. Repasse essa palavra adiante, inscreva-se no canal e vamos encher a terra com a palavra do Senhor nesses dias. Amém? Deus te abençoe, tenha uma excelente semana e seja luz.